Boa tarde a todos. Obrigada, meu Deus, por mais esse dia que está aí friozinho nas terras paulistanas. E a água, ainda não estamos aí com nossos reservatórios cheios, mas estamos no controle. Obrigado por participarem conosco, obrigado pessoal aí da Fundap mais uma vez conosco, né? Hoje nós trouxemos 2 colegas, já vou apresentá-los e vamos aí ver as nossas boas práticas. Lembre-se que vocês participam conosco através das suas perguntas ou comentários, não necessariamente ser uma pergunta, e que vocês devem utilizar o e-mail fundap.vc@fundapsp.gov.br. Então, participem conosco, sempre é uma alegria quando nós recebemos aí um comentário ou uma pergunta, porque estamos aqui para dividir as nossas experiências, as boas práticas, né, com vocês. Eu vou apresentar meus convidados. Aqui ao meu lado está o Dr. Mauro Luiz Lima, que é o diretor da Penitenciária de Assis. Muito obrigada. Que Deus te trouxe bem, né? Veio tão longe, né? 450 quilômetros. O nosso colega Nildo, de Itapecerica da Serra, o gestor de economia, muito obrigado também veio de longe, já que Itapecerica também não é, longe, não é pertinho daqui, né? Também é longe, né? Eu quero falar com vocês, antes de passar a palavra, que a gente continua medindo os nossos consumos, tanto de energia elétrica como de água. E essas medidas todas que todas as unidades têm tomado, elas provavelmente irão refletir no nosso consumo de março, né? Tudo que foi feito em janeiro e fevereiro, praticamente em março é que nós vamos ver. Porque, por enquanto, nós estamos vendo assim, no mês, o comparativo entre janeiro e fevereiro, nós fizemos e encaminhamos aos senhores coordenadores e doutor Olival. Então, nós temos o seguinte, tivemos um aumento, a hora que você compara fevereiro com janeiro, de 20,54%, isso é uma média, né? Então, houve um aumento no consumo de 44 unidades de todo o sistema prisional. Nós somos 172 unidades administrativas, ou seja, são as unidades prisionais, sedes, coordenadorias, enfim, unidade administrativa, são 172, não é que são 172 unidades prisionais, são 172 unidades administrativas. Delas, 44 aumentou uma média no consumo em metros cúbicos de 20,54%. Mas, por outro lado, a gente teve aí 39 que apresentou uma economia, né, reduziu seu consumo em 24,94%. Aí as outras demais, ou ela não apresentou variação, ficou a mesma coisa, ou então não tem medição ainda. Então, nesse particular, depois que o doutor Lorival fez aquela resolução através do e-mail, onde todas as nossas unidades que possuem poço artesiano, que de alguma forma não tinham como medir, que providenciassem os medidores, o aparelho para medir, enfim. Então, a hora que vocês tiverem a hora que nós tivermos 100% das unidades com medição, nós vamos conseguir definir qual é a quantidade diária que nosso preso gasta. Porque hoje, quando eu falo para você assim, olha, 335 litros por dia é o que o preso está gastando, mas eu estou falando apenas a população medida, média, em fevereiro foi de 218.950 presos, a média. Desse volume, eu só tenho medição, por conta de quem tem custo, 112 mil. Portanto, quando eu falo 335 litros por dia, eu estou falando dos 112, eu não estou falando dos 218. Então, num determinado momento que nós conseguimos ter todo mundo com as suas respectivas medições, nós vamos saber exatamente qual é
a quantidade de litros de água diário que essa população, 218, 19, 20 mil que nós já estamos, faz dentro da nossa secretaria. Então, apesar de que, quando a gente compara janeiro e fevereiro do ano passado com janeiro e fevereiro desse ano, a gente conseguiu reduzir em 0,72% o consumo. Mas reduziu bem em valor, reduziu 11%, 11,72% em valor. Isso é muito também pelos contratos pura, né? Dá esse impacto mesmo, né? Mas em consumo está dando 819 mil metros cúbicos. Muito bem, gente. Então, esses números todos, para mês de março, a hora que estiver pronto, na próxima reunião nós vamos conversar e tentar né, fazer o máximo de economia de consumo. Estava vendo agora no metrô que a Cantareira, né, caiu um pouco, está 19%, mas já está bem melhor do que era, né? Estava 7%, mas isso ainda não é indicador para a gente baixar a guarda, né? Porque veja bem, colegas, as unidades da Coordenadoria Metropolitana, que são 28, 99% delas são servidas pela Cantareira. Mesmo as unidades de Guarulhos, que não são servidas pela Sabesp, são servidas pela prefeitura local, mas a água vem da Cantareira. Então, é crucial as unidades nossas da Coremetro, né, por serem servidas pela Cantareira, todas as ações que as unidades tomarem para a redução do seu consumo, né? É muito impactante. Nós sabemos que não vamos ter falta de água para Preso, até por lei, mas não é por causa disso que não temos que tomar os devidos cuidados, né? Então, passando de água para energia elétrica, né, que nós estamos sendo impactados, estamos fazendo muita coisa em energia elétrica, ou já fizemos e agora está refletindo. Mas com o aumento das tarifas, né, com as bandeiras, com a perda da tarifa convencional, muitas tiveram que passar para ouro sazonal, ouro verde ou azul, enfim, acabou impactando. Então, vejam só, no caso da energia elétrica, de novo, 171 unidades administrativas, tá? 9 dessas 171 não apresentou nenhuma variação. E 61 delas apresentou variação, um aumento de 12,18%, isso é uma média. Mas 101 delas reduziu uma média de 25,69%. É o que eu digo, né? Muita ação. Muitas coisas, muitas ações de que vocês estão fazendo, da troca de lâmpada, da conscientização, principalmente lá como fez o pessoal de Itapecerica da Serra, que fez toda uma conscientização da população, e vocês todos, né? Eu vejo todo o trabalho que é feito e está impactando muito nessa redução, né? A gente reduz o nosso consumo, mas o valor em reais não está acompanhando por conta do aumento da tarifa, né? Então, você vê, no caso da água, eu disse que está dando 335 litros por preso dia, mas não é a população total, né? E no caso da luz, isso é um número apenas para a gente ter uma noção das coisas, né? Porque não tem muito sentido. Veja só, o consumo médio de 2014 por preso dava R$ 49,90 preso por mês. E agora, janeiro e fevereiro, está dando R$ 48,98. Né? Então, além do aumento da tarifa, a redução que nós fizemos, a economia que nós fizemos em quilowatt-hora foi de tal ordem que impacta no valor por preso, né?
E se lembrando, olha, lembre-se que em 2010 tínhamos 147 unidades, em 2011 150, em 2012 152, em 2013 158 unidades, em 2014 fechamos com 161 e no momento estamos com 162, 162 unidades. Então, o que nós estamos fazendo é realmente... a variação em quilowatts-hora, a gente reduziu 66 mil quilowatts-hora, mas crescemos 1.398.000 em reais no comparativo janeiro-fevereiro do ano passado com janeiro-fevereiro desse ano, impactados, conforme eu já disse, pela tarifa, né? Então, nós estamos aí preparando o nosso PPA, né? Para quem não conhece, é o nosso plano plurianual para 4 anos. Estamos, então, considerando vários números, né, e esses impactos todos que vão servir para a construção do que é que nós vamos precisar do ano que vem até 2019. E a população crescendo, né? Mas, lendo as notícias de ontem, é interessante que essa apresentação da custódia, que em 24 horas o pessoal da segurança tem que apresentar o preso ao juiz, está fazendo alguma diferença, né? É só em São Paulo, de 1.000 audiências, 500 viraram nossos presos e os outros não viraram, foram tomadas outras ações. Isso deverá ajudar esse impacto de superlotação, né? É uma das formas, né? Nós temos aí as penas alternativas que nos ajudam muito, está crescendo, se pretende fazer a reintegração, a Coordenadoria da Reintegração pretende aí abrir várias frentes, né, para aumentar o número de pena alternativa, que ajuda a diminuir essa superpopulação. E lembrando que para esse PPA, né, vamos considerar aí, não sei se vocês têm conhecimento, do plano de expansão de unidades prisionais. Não esqueçam que o plano de expansão quando ele foi montado em 2008 para 49 unidades novas. Agora aumentamos para 51 unidades, já inauguramos 18, isso quer dizer que nós vamos agora ter 26 unidades novas durante o novo PPA. E isso aumentará, né, nossa responsabilidade, nossa grandiosidade como secretaria e de muita importância nessa sociedade, porque você sempre vê a Dona Maria falar, olha, esse tem que estar preso, então tem que estar preso, tem que estar conosco, né? Então a nossa função na sociedade ela é extremamente importante, temos uma obrigação aí de acolher aquilo que a justiça nos dá, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou passar a palavra para o Dr. Mauro, que vai nos falar de uma beleza de projeto, né? Eu nem vou me atrevo a falar nada, eu vou passar diretamente para ele, para que ele conte para nós o que foi feito na penitenciária de Assis. Faço a palavra. Obrigado, doutora Paula. Agradeço imensamente o convite para vir aqui falar sobre um projeto que foi desenvolvido na unidade de Assis, um projeto este elaborado por uma funcionária que é tecnóloga em meio ambiente, que é a Roseli Ferreira Amaduri, ela que desenvolveu o projeto de uma área degradada que a gente tinha na unidade. Precisávamos fazer a recuperação daquela área, juntamente também recuperar uma área de mata ciliar. Esse projeto da unidade de Assis, é bom que a gente destaque, ele está inserido dentro do programa regional de plantio de mudas nativas e recuperação de mananciais, que é um projeto, é um programa desenvolvido pela Coordenadoria de Unidades Prisionais da região oeste, da CROEST, que chama Plantando Futuro e Colhendo Vida. Nesse programa da CROEST, há várias unidades que desenvolvem esse tipo de projeto, que são as unidades o CR de São José do Rio Preto, a penitenciária de Assis, a penitenciária de Dracena, a penitenciária de Marabá Paulista, a penitenciária Nestor Canoa de Mirandópolis,
a penitenciária Lindolfo Terciarial Filho de Mirandópolis também, a penitenciária de Paraguaçu Paulista, a penitenciária de Presidente Prudente e a penitenciária de Presidente Venceslau, mais a penitenciária de Tupi Paulista. Então, dentro do programa que é desenvolvido na CROEST, há os projetos em cada uma dessas unidades. Eu vou passar esse programa para a doutora, para ela ter o conhecimento, né? Doutor Mauro, então, nesse plantio de mudas aqui, são essas unidades que vão trabalhar nesse novo programa do governador Geraldo Alckmin sobre plantação de mudas? Isso, dentro... Elas pertencem a esse programa? Pertence a esse programa, que tem algumas unidades que também produzem a muda lá na própria região mesmo. Né? E nós lá na unidade de Assis, nós tínhamos uma área degradada, bastante degradada, em virtude em virtude da construção do anexo de detenção. Quando construiu o anexo de detenção junto à penitenciária de Assis, ficou uma área degradada, que vocês podem observar aí pelas fotos, né? E isso nos deu bastante problema. A gente tinha uma ação civil pública correndo, referente ao tratamento de esgoto e essa área degradada. Então, para dar fim a essa área degradada, foi desenvolvido esse projeto pela funcionária da penitenciária, né? E a gente resolveu recuperar essa área. Tivemos bastante dificuldade para recuperá-la, aí conseguimos junto à empresa, porque isso também já está no Estatuto das Cidades, que as empresas são responsáveis pelas áreas que ela coloca ali, o bota fora, né? Então a gente começou... As empresas construtoras. As empresas construtoras são responsáveis por isso, elas têm que recuperar a área, né? Então a gente começou... Elas têm que dispor com sustentabilidade todo esse lixo. Isso. Aí a gente começou gradativamente, né? Já havia uma área ali próxima a esse local, porque nesse local foi retirado terra para fazer a terraplanagem da lagoa de tratamento e também para ser usado na construção do anexo de detenção. Nós precisávamos recuperar aquela área até para brecar essa ação civil pública que estava correndo no Ministério Público local, né? Então nós fizemos esse projeto começou em 2010, efetivamente entrou em operação começamos em 2009 e entrou em operação em 2010, né? Como vocês podem ver pelas fotos, né? Pode ir acompanhando, a gente foi recuperando, tirando. Primeiro a gente identificou o fator degradante lá daquele local e aí fomos trabalhando, né? A máquina veio, fez encobriu tirou parte do entulho, encobriu o restante do entulho e a gente foi fazendo a recuperação. Essa área, para vocês observarem, ela fica no fundo do tratamento de esgoto. Era uma área que não pertencia ao presídio, era uma área que a prefeitura, em 1998, através do decreto municipal, anexou a área do presídio. Eu não era diretor à época, mas foi anexada a área do presídio. E corta, ali no local, uma estrada municipal, né? E como aquele local ali era de bastante trânsito, o pessoal começou também a começou a ser usado como um bota fora. Então tínhamos que brecar isso aí, porque a associação de moradores ali da região reclamava bastante. E aí entramos também junto à associação de moradores, fomos lá, nos cadastramos, porque a penitenciária está inserida naquele local ali, naquela região. É uma região ali de Assis que tem a água do Pavão e a água do Matão, é uma bacia ali com dois riozinhos que passam ali próximo. E aí a gente entrou nessa associação, passamos a conversar com os moradores ali, né, explicar o que estava acontecendo e que a gente ia dar uma destinação correta àquela área. Então fizemos esse trabalho, né, e aqui você pode observar pela essa foto aérea da penitenciária, que quando aquela de azul dentro das muralhas foi a construção do anexo de detenção. E as duas primeiras lagoas acima foram retiradas terra aqui embaixo, onde tem esse buraco grande embaixo, e essa parte de terra natural aí, essa área já está recuperada, foi logo após a gente recuperar essa área, né, que aí nós começamos o plantio e a recuperação ali desse local. E desviamos um pouquinho de água do tratamento de esgoto e criamos um lago artificial. Então, doutor Mauro, quantos poços artesianos nós temos na unidade?
em funcionamento para a unidade 2 poços, mas nós já tivemos mais e tivemos dois poços que secaram, 3 poços que secaram. O senhor tinha me dado essa informação um pouco antes de começar, mas eu queria chamar a atenção de vocês que têm aí o poço artesiano, da importância que é, né, ter a medição, tomar o cuidado, cuidar de vazamento, porque poço também seca. Então, eu queria mesmo que ele mencionasse isso, porque ele tem todo um cuidado agora com os poços, porque sentiu na pele o que é, né, você ficar sem água, você fica furando poço, né? Então, era importante chamar essa atenção. E o tratamento do esgoto é feito pela própria unidade, não é terceirizado? Não, o tratamento de esgoto também é feito pela própria unidade. A gente tem um esgoto aí um tratamento de esgoto um pouco diferenciado, que são 9 lagoas. E dentro dessas 9 lagoas tem... Aparece nessa foto? Aparece nessa foto. São sequenciais ali, são as 2 primeiras lá em cima. Aquelas duas azuis? As 2 primeiras lá em cima, depois tem 3 ali que são anaeróbicos, tem 3 de wetland, que são lagoas que faz a filtragem através de taboas, e a gente tem a última lagoa, que é a lagoa de polimento, que a gente soltou peixe lá, tem muito peixe que dá a gente consegue acompanhar a qualidade da água por esses peixes que estão lá. E no último, no buraco que existia, que foi ali onde tinha o fator degradante, onde tinha aquela parte de entulho que a gente recuperou, nós fizemos um laguinho artificial desviando um pouquinho da água da lagoa, da última lagoa, né? A gente desviou um pouquinho de água e fizemos um laguinho artificial ali. E hoje essa área está bastante recuperada. A gente pode observar que há virou um criadouro natural ali. A gente tem várias espécies que usam essa área para reprodução, como vocês podem observar nas fotos, né? A gente identifica ali uma série Isso que a gente está vendo é uma lagoa? Você chama de lagoa? São 2 lagoas. Uma lagoa que aparece a água ali é uma lagoa de bactéria anaeróbica, e a lagoa aqui do lado de baixo, que parece que está cheio de mato ali, isso é taboa. Taboa. Então essa taboa é uma planta que ela naturalmente ela filtra a água pela raiz. A água uma passa verdinha assim... Isso. Parece uma rosa? Que dá muito em mananciais, em beira de rio, em lagos. Então tem 3 lagoas com essa planta. E essa água passa por baixo, ela é filtrada e cai na última lagoa. E aí a gente fez esse desvio, né, que criou aquele lago artificial. E a gente também fez uma plantação, também a gente procurou em publicações e também pela nossa funcionária lá, que é técnica ambiental, o que a gente poderia fazer próximo. Aí a gente fez uma plantação de eucalipto, eucalipto citrodora, que é um eucalipto cheiroso, que ele ameniza o impacto da lagoa, apesar que a lagoa não dá um mau cheiro, né? Mas ele ameniza o impacto, né? E aí hoje a gente tem, anteriormente a gente tinha um lago dessa forma, né? Olha essa se flor formando, que linda. né? São várias flores que tem na área. Hoje a gente tem um lago que está dessa forma, né? Dá para ver ali o fundo. Ali ao fundo era onde havia o material... aquele lixo todo da construção. O material depositado ali. Em relação a isso também, essa água também, isso aí é natural, não tem a água vem para aí e esse lago se formou um lago natural. Sim. Isso aí também vai fazer com que haja uma filtração dessa água no solo e que vai para o lençol freático também, é uma água de boa qualidade. A gente pode observar alguns pássaros aí que vieram fazer parte dessa área que até então impossível ter, né? Agora, porque era uma área degradada. Tinha urubu antes. Com certeza, agora existe tudo isso. E na sequência é uma recuperação dessa sequência que é um pouco mais abaixo, que onde é lançado os efluentes, né? Que passa o riozinho ali, que é o riozinho da Água do Pavão, e a gente fez a recuperação dessa área com a mata ciliar. Nós primeiro recuperamos a área degradada, depois fizemos uma recuperação com mata ciliar nessa área, às margens do
do riozinho da Água do Pavão, que são 30 metros de margem aí, e ele tem a margem dele com os vizinhos ali, todos comprometidos, né, da Associação de Bairro, em recuperar essas margens desse riozinho. Hoje essa área está totalmente preservada. A gente teve muita dificuldade, voltando a falar em poços, né? Na minha gestão, a gente perdeu um poço lá na unidade que secou, mas no histórico da unidade já é o terceiro poço que se perde, né? E era um poço de 260 metros, posteriormente esse poço que foi fundado agora, ele já tem quase 500 metros, chega praticamente a 500 metros, e a quantidade de água é praticamente a mesma do outro que tinha 200 e poucos metros. Isso é fato, a dificuldade é grande com água, então todo mundo podendo fazer alguma coisa aí para dar uma recuperada na área e nos mananciais vai ajudar. Então, acho que cada unidade aí tem feito bastante trabalho nesse sentido. Essa é a nossa história, né? Até tem a presença de alguns fatores hoje que mostra que a qualidade da água está boa, né? É uma qualidade considerável, que a gente tem a presença de algumas plantas lá, lírios, né? que apresenta a qualidade da água como uma qualidade de água boa. Então, essa é a nossa história, o nosso projeto que a gente desenvolveu lá, né? E a gente continua ampliando. Toda essa obra vocês utilizaram mão de obra prisional, que é o mais importante, né? Tudo isso, sem dúvida, é sempre utilizado com a mão de obra do preso, do sentenciado, que nos auxilia bastante nisso aí. E também a gente identificando lá a qualidade e o conhecimento dos funcionários que pode nos ajudar e auxiliar a montar um projeto dessa natureza aí. Então, essa área hoje é uma área aí que está bastante preservada, né? Por fim, também, a ação civil pública, a gente fez esse trabalho, fez o trabalho com foto, com os laudos da CETESB, né? E aí encaminhamos e a ação civil pública trancou a ação civil pública porque não era da forma que havia sido colocado lá pela Associação de Moradores e também por alguns vereadores lá do município. Essa ação hoje ela não existe mais, né? E esse trabalho também a gente fez em forma de projeto e encaminhou eles. A gente encaminhou eles para o GAEMA, né, que é do meio ambiente, encaminhamos também para o juiz corregedor, para o promotor de justiça, para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, qualquer fato que vá acontecer, ocorrer, falando do tratamento de esgoto ou da área da penitenciária, o pessoal já tem conhecimento que aquela área é uma área preservada, que é uma área que foi trabalhada, que não existe esse problema de fato, né? Então isso minimizou bastante e agora a gente implementou também mais um plantio de muda e agora nós vamos plantar mais, na sequência, mais algumas mudas, né, naquela área e a área vai estar devidamente demarcada. É uma APP, né, é uma área de preservação permanente e ela vai ficar ali o tempo todo ali. Ajudando os nossos mananciais, né? Ajudando os mananciais a dispor da natureza. Isso. Vocês viram uma coisa importante que o Dr. Mauro falou? Eu disse, que importante, utilizamos a mão de obra prisional, é importante. Sim, isso é importante, mas ele ressaltou o quão é importante o trabalho da equipe dele e da equipe dele. Você viu que ele chamou a atenção, né? Sim, o preso me ajudou, mas a minha equipe, né, se propôs a fazer, né, se propuseram a fazer esse projeto, ir até o fim, né? Por sorte tinha essa colega que tem toda a expertise na área. Então, vocês estão muito parabéns, tanto a equipe como os nossos, eu costumo chamar nossos presos de clientes, né, os nossos clientes, porque a natureza agradece, né? O manancial ali já deve estar sendo suportado por essas lagoas, por essa água aí, né? Aquela flor é muito linda, se ela está ali é porque está tudo em ordem, né? Isso. E a gente tem também a licença ambiental do tratamento de esgoto até 2017 já concedida.
né? Beleza, né? Conseguimos ela também, que ela estava pendente, e com esse trabalho a gente conseguiu, né? Enfim, tá funcionando bem. Muito bem, meus parabéns. Meus Obrigado. colegas, voltando a vocês, por favor, se tiverem alguma questão, algum comentário, uma dor, né? Escrevam para nós, né? Aí pela fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Estamos aqui para responder a qualquer questão. E caso alguma questão chegue após o término da nossa transmissão, eu vou responder depois por notes, tá? Mas gostaríamos de que vocês interagissem com a gente, tá? Eu agora vou passar a palavra ao Dr. Dildo, nosso colega de Itapecerica, que vai nos falar de um outro projeto interessantíssimo também. Passo a palavra. Boa tarde, em especial aos nossos amigos guardiões, né, que estão nos assistindo e que fazem o trabalho de melhoria do gasto público ser tão efetivo na SAP como é. Parabenizar o Dr. Mauro pelo trabalho e iniciativa que demonstra que o trabalho da SAP ele vai além, né, do trabalho de encarceramento. Nós temos uma responsabilidade social bastante grande, né, na sociedade onde as unidades estão inseridas e trabalho como esse apresentado pelo Dr. Mauro ajudam a diminuir os impactos da existência das unidades prisionais nas nossas cidades. Nós temos aí como escopo, né, do trabalho de melhoria do gasto público melhorar a forma com a qual a gente gasta, ou seja, fazer mais com menos, mais e melhor. E hoje a gente vai trazer aqui algumas dicas nessa seara, só que com uma novidade. Então, além de propiciar economicidade, a gente também vai trazer, dentro do projeto que a gente vai apresentar, uma maneira também de trazer maior segurança hídrica, que hoje acaba sendo aí em função da seca, né, histórica que a gente vem vivendo, em toda a região sudoeste do Brasil, uma maneira de trazer maior segurança hídrica dentro das unidades prisionais. Mas antes de passar a esse tema que é tão importante e a novidade hoje aqui, eu vou falar um pouquinho de energia elétrica. Por que energia elétrica? A Paula trouxe alguns números, né, que demonstram que a gente vem fazendo a lição de casa, ou seja, a gente vem reduzindo o consumo. Só que lá atrás, a Paula se lembra bem, a gente fez um trabalho muito importante, que foi a de gestão no contrato. Ou seja, a gente analisava os contratos a partir da demanda contratada e verificava-se que existia a possibilidade de um aditamento contratual que traria para nós alguma vantagem financeira. Eu acredito que isso foi feito, se não em 100% das unidades, a gente deve ter chegado bem próximo disso. E o reflexo no valor real das contas no âmbito da administração penitenciária reduziram bastante. Só o que acontece? Eu não sei se isso é comum às outras unidades, mas como foi um tema já ultrapassado, talvez muitos dos nossos colegas guardiões estão esquecendo de continuar a fazer essa gestão de contratos. Então você veja bem, eu estou trazendo aqui hoje um gráfico que vai demonstrar para nós a evolução da demanda contratada lá na unidade onde eu trabalho, que é o CDP de Itapecerica da Serra. Nós iniciamos a gestão, monitoramento desse contrato em 2012 e lá fizemos o primeiro aditamento. Nós tínhamos lá 295 kWh contratado e passamos naquele ano, 2012, a um contrato de 183 kWh. E logo em 2014, já no final de 2014, em outubro, a gente trouxe esse contrato com um novo aditamento para 164. Então, eu quero demonstrar com isso que existe a possibilidade de novos aditamentos. E por que é importante nesse momento a gente se atentar a isso? No decorrer desses anos, a partir do programa criado
pelo governo do estado através de decreto, a gente começou a fazer alguns trabalhos lá do retrofit, que era a troca de equipamentos. Então a gente trocou lâmpadas, eventualmente se trocou um aparelho de ar-condicionado, que já estava obsoleto, já não atendia mais a demanda, por equipamentos mais econômicos. E isso é óbvio, trouxeram uma redução no consumo de pico, né? Que é o momento em que você mais consome energia. Então você tem equipamentos novos, consumo consciente, esse valor é menor. Então você precisa de muito menos energia no horário de pico. Então esse monitoramento tem que ser feito para trazer essa possibilidade de aditamento de contrato que não demanda nenhum investimento. Você não precisa gastar nada para alterar contrato. Basta acompanhar os números e verificar dessa possibilidade. Então veja bem, em termos de não absolutos, mas bem aproximados, a gente tinha um contrato de 295, fomos para 183 e ficamos 22 meses com esse contrato. E mais tarde, um novo contrato trazendo esse número 183 para 164. E já estamos nesse novo contrato em vigor há 5 meses. Nesse período, a gente conseguiu economizar, sem deixar de consumir, só com a gestão do contrato, nesse período de 27 meses, aproximadamente R$47 mil. E já estamos estudando, verificando a conta, as possibilidades de trazer uma nova redução, agora para 135, de 164 para 135. Então a gente tem que ir monitorando a realidade de consumo da unidade para poder então definir o melhor contrato. E paralelo a isso aí, de maneira paulatina, a gente tem que continuar assim, fazendo os investimentos necessários para trazer essa conta de energia para baixo. As unidades prisionais têm as muralhas e seus refletores, que podem ser substituídos por LED, muito embora tenha um custo elevado inicial, mas que ao longo do tempo vai trazer economia real na conta de energia. A gente sabe que com o advento aí da crise econômica, né, que afeta o Brasil, em especial, em particular, o estado de São Paulo, né, que é dono de 1/3 da indústria, a produção industrial do Brasil, acaba também tendo seus reflexos nas contas públicas. Muito provavelmente a gente tenha dificuldades de avançar nesses investimentos. Contudo, isso não pode ser desculpa para deixar de ter as ações. Então, o que dá para ser feito? Eu tenho lá, no caso do refletor, queimou, troco por um novo LED. E a gente vai fazendo isso paulatinamente, num período mais longo, mas que em 2 ou 3 anos a gente tem uma unidade 100% iluminada por refletores de LED. E isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, grande economia. Também uma outra possibilidade é fazer a troca de lâmpadas tubulares, que é o padrão nas unidades prisionais, as lâmpadas tubulares fluorescentes, que são lâmpadas econômicas, contudo, elas dependem, além das lâmpadas, dependem de reator, demandam soquete, demandam calha. São equipamentos que podem dar problema e vão ter que ter a sua substituição, além de mão de obra empregada para esse trabalho. Então você pode trocar por lâmpadas compactas, fluorescentes, de menor watt, mas com uma capacidade de lumens, que a gente chama, né, de iluminar a área com grande qualidade, trazendo melhor consumo e, por que não dizer, até esteticamente melhor. Vocês podem ver nas fotos, né, são ambientes dentro do prédio administrativo, que eram iluminados por infinitas lâmpadas tubulares, que hoje recebem suas lâmpadas compactas, que têm facilidade na troca e também trazem essa possibilidade de economia. Agora nós vamos passar para um outro tema, igualmente importante, se não mais, dada as circunstâncias, que é a água. Além do que seria a praxe, né, a questão do monitoramento à manutenção, a troca de torneiras, vazamento, conscientização frequente, seja da população carcerária, seja
dos colegas. Agora tem essa questão nova, né, que é a questão do racionamento, que precisamos se atentar a essa questão. Nós também podemos avançar dentro da ideia inicial, que é trazer a questão do aproveitamento de água da chuva, que é o que vai nos garantir maior segurança hídrica dentro do ambiente prisional. Segurança hídrica é importante em toda a sociedade, e quem trabalha no meio prisional sabe quanto isso é mais importante no ambiente prisional, a fim de garantir a segurança e a boa disciplina no ambiente prisional. Então esse projeto ele nasceu a partir, isso é uma maneira minha de pensar, mas esse projeto ele nasceu a partir de um legado, né, que essa crise está nos deixando. A partir da crise, a gente percebeu a necessidade de uma mudança cultural na maneira de consumir água. Ou seja, a gente precisa consumir água com extrema consciência. A gente tem que começar a diferenciar a água como uma água boa, potável, escassa, que é para o consumo humano, né? E uma água que não tem características para consumo humano, mas que atendem à demanda e à necessidade da sociedade. Água que pode servir para limpeza, eventualmente para descarga, ou qualquer outra atividade que comporte o uso daquela água. Então, dentro dessa nova lógica, fica esse legado, a forma nova de consumir a água. Aí trouxemos a ideia de aproveitar a água da chuva. O que seria esse aproveitar a água da chuva? Nada mais é do que criar uma estrutura que consiga captar a água da chuva por meio de dutos, que vai ser levado a um reservatório próprio, que por sua vez, também numa tubulação própria, vai destinar essa água para os reservatórios. Nildo, Pois não, Paulo. vamos falar, qual é o modelo da sua unidade? É um CDP. É uma espinha de peixe. Espinha de peixe. Exatamente, 8 pavilhões e tal. E também, quantos nós estamos lá, qual a população? Aproximadamente 2.500 presos, mais os servidores, 220 servidores. Quantos nós temos na sua unidade, doutor Mauro? Por volta de 1.800, mais os servidores. Mais os servidores. Então, estamos falando de população alta, né? Sim, a população alta. E a gente vai encontrar isso em todo o sistema prisional. Embora a gente conheça dos projetos de expansão da SAP, mas a população carcerária parece que cresce muito mais rápido, né, do que a gente consegue crescer em termos de estrutura. Então a gente acaba tendo que absorver essa demanda. Então voltando lá, Paula, para o modelo, né, a estrutura criada... Se eles sabem que é espinha de peixe, já vão conseguir identificar do que nós estamos falando. Sim. Né? Mas eu imagino, Paula, que cabe em qualquer unidade, com as devidas adaptações, porque toda unidade tem uma área de captação de água, que pode ser o teto, né? Precisa só criar uma maneira de reservar e de que maneira que essa água vai ser usada, né? Como é que a gente vai levar isso para o interesse, que necessariamente, é lógico que é o nosso principal foco, que é o preso, é o nosso grande consumidor, mas inicialmente eu posso criar a estrutura para atender demandas da própria administração, de repente no espaço da frota da unidade, para lavar veículos, Horta. na manutenção da unidade, horta, enfim. Aí depende da realidade de cada unidade. Isso pode ajudar muito, como disse no início, a trazer economicidade, mas o foco nesse momento eu imagino que seja a segurança hídrica. Então é muito simples, por meio de dutos, a gente vai trazer essa água da chuva que escorre pelo teto para dentro de caixa d'água, que por sua vez vai ter uma tubulação que vai atender aí, no nosso caso, o pavilhão de interesse. Essa imagem que o pessoal está vendo é um reservatório de 5.000 litros e com esses 5.000 litros a gente atende enfermaria e o MPSP, né, que é o setor de seguro, né, que é o Medida Provisória de Segurança da Pessoa, que normalmente tem uma população carcerária reduzida. O número de pessoas lá são menores, a enfermaria também normalmente fica com poucas pessoas. 5.000 litros atende bem a demanda dessa população. O cuidado que a gente tem que tomar
quando fala de aproveitamento de água da chuva e, em consequência, a reservação, é o cuidado com um outro problema também recente que a gente está vivendo, que é a questão da dengue, né? A proliferação aí do mosquito transmissor da dengue. Então, você veja bem, todos os orifícios, e a gente pode observar na imagem, todos os orifícios, eles têm que estar, se não com tela, com algum outro tipo de proteção. Na imagem, vocês observem que o extravasor, aquilo que eles chamam de ladrão, né? Que é aquele cano que vai dispensar o excesso de água, ou seja, é a água que choveu e não tem mais espaço na caixa d'água. Vocês observem que naquele momento da foto, ela está sem nenhuma proteção. Mas, nesse momento lá na unidade, depois dessa preocupação na questão da dengue, ela já está ali com uma proteção, que pode ser uma válvula de retenção, no mercado existe isso, você pode adquirir e põe nesse orifício, ou então você pode, uma tela bem fina, de nylon ou de um material de metal, evitar que esses mosquitos usem essa água como ninho para a proliferação do mosquito da dengue. A outra coisa importante é deixar bem claro para a população carcerária, através de conscientização, mas não só conscientização, deixar bem claro que aquela água não é potável, ou seja, aquela água não é para beber. Ela pode ser usada para lavar roupa, lavar pátio, eventualmente para outras demandas, mas não é servível para beber. Então, essa é uma preocupação que a gente não pode deixar de ter. Então, inicialmente, a gente fez essa reservação de 5.000 litros, passamos para uma segunda fase, que é a reservação para os pavilhões habitacionais, que tem a maior parte da população carcerária. Que também tem a mesma lógica. Por meio de tubulação, a água é levada para um reservatório ainda maior, que fica disposto na linha de tiro externa. E a partir da linha de tiro externa, uma nova tubulação que entra para dentro do pátio de sol, né, daquele pavilhão, e ali o preso pode então consumir aquela água. O interessante é que é uma estrutura que acabou ficando enxuta, porque a gente já tinha um dispositivo lá na unidade, que era uma barreira que a gente havia criado, uma mureta, né, que a gente havia criado inicialmente não com esse foco, mas com o interesse de impedir que pessoas do lado de fora da unidade arremessassem ilícitos, celular ou qualquer coisa dessa natureza. Eles arremessavam para cima do teto, e isso rolava pelo teto e acabava caindo no pavilhão habitacional. Então, a gente criou uma barreira para que, se eventualmente alguém fizesse esse tipo de arremesso, ele ficasse impedido de cair no pavilhão habitacional por conta dessas barreiras. Mais tarde, com esse advento, com essa demanda, a gente usa essa mesma barreira para que a água seja ali captada. Ela escorre por essa mureta e entra numa estrutura de PVC, né? Tubo de esgoto. Entra por essa estrutura e toda a água que antes caía dentro do pátio de sol, hoje ela é levada para a linha de tiro externa. E tem a vantagem de no período de chuva, você evitar que essa água que antes caía no pátio e acabava como spray, né, sendo espirrado para dentro das celas, aumentando a possibilidade de ser corroído aí as portas da cela por conta dessa umidade, dessa água. Então você acaba eliminando outros problemas. Uma outra preocupação que tem que se ter é que uma base bem feita em concreto armado lá na linha de tiro externa. Por quê? Porque essa base ela vai ter que suportar o peso de 10.000 litros de água. Então tem que ser uma base bem feita em concreto armado, né? Para quem tem alguma dúvida de como proceder no tema, pode procurar aí as engenharias, né, que cada coordenadoria dispõe e tal, para poder fazer, de repente, o melhor modelo de base para suportar essa estrutura. É como se fosse equivalente a 10 toneladas, está naquele manual que eu mandei do IPT para vocês? Sim. Ele faz 1 para 1, né? Tem que tomar esse cuidado, porque é extremamente pesado. E aí essa base ela vai receber, Paula, uma caixa d'água, que no nosso caso lá é reservação para 10.000 litros. A intenção
é fazer isso nos 8 pavilhões habitacionais, né, com 10 mil litros cada. Ou seja, nós vamos ter reservação para 80 mil litros nos pavilhões habitacionais. Vamos ter mais 5 mil para o MPSP e enfermaria. A intenção é ter mais 5 mil para os trabalhos ali ligados à manutenção, mais 10 mil para um setor da unidade que a gente trabalha, aquele projeto que a Paula também já conhece, que é de coletando bem, que é aquela separação de materiais inservíveis e daqueles que podem ser reciclados. Então lá tem uma demanda grande por água também. Então pode ser usado lá, a gente vai fazer isso lá. E mais 10 mil para o prédio administrativo, também para as rotinas diárias de limpeza do prédio. Nesse momento, a gente está com uma reservação de 15 mil prontos, em pleno funcionamento. Está em obra o terceiro sistema, e ao longo do ano, à medida que a gente for avançando, né, nessa questão de recurso e mão de obra, a gente vai concluir o trabalho. Eu trouxe para o pessoal conhecer um orçamento prévio, né, de quanto a gente precisaria demandar para poder fazer uma estrutura que reserva 10 mil litros. Então você vê que precisamos de poucos materiais, não são muitos os materiais necessários, e ao final você tem aí um custo aproximado de R$ 4.200, um pouco mais, talvez um pouco menos, dependendo da região, que vão garantir a reservação de 10 mil litros de água. Dependendo da região, tem região que chove menos, outros chove mais, e aí esse projeto pode ser maior ou menor em função da realidade de precipitação de cada região, mas que não tenha dúvida, é bastante interessante desse ponto de vista. Inclusive, Paula, se o pessoal de casa, tiverem um interesse, a gente que está ligado aí aos setores de compra, almoxarifado, a gente sabe da dificuldade, às vezes, de encontrar dentro da BEC, né, da Bolsa Eletrônica de Compras, né, é uma dificuldade que a gente tem. Encontrar os itens que vão atender essas demandas. Se as pessoas tiverem interesse de implantar nas unidades, seja essa questão das lâmpadas, né, que a gente já discutiu numa outra reunião aqui, seja na questão da implantação desse sistema de captação da água da chuva, que eu acho interessantíssimo, eu posso estar fornecendo o código BEC, né, o código ciafísico desses itens que vão auxiliar na hora da aquisição. Essa solicitação ela pode ser feita seja via Paula, né, ou diretamente para mim, lá no CDP de Itapecerica da Serra, através do e-mail e o telefone que eu deixo aí para contato. Paula, uma coisa importante nesse trabalho que não é novo, né, a gente não começou agora, esse trabalho de melhoria do gasto público, é muito importante a gente fazer alguns agradecimentos. E eu vou pedir permissão para fazer isso nesse momento. Então, antes dos seus agradecimentos, deixa eu falar uma coisa importante. Então, os colegas perceberam que nós estamos falando de uma unidade, primeira é CDP, segunda é espinha de peixe, terceiro está com 2.500 presos. Eles têm poço artesiano. Quantos poços você tem, Nildo? Lá nós temos 2 poços. 2 poços. Estão secando, não secaram? Sim, estão secando. Estão secando. Então, a gente solicitou, e eles têm, o esgoto é tratado pela Sabesp. Então, você vê que é um modelo diferente de Assis. Vocês cuidam de tudo, da sua água e do seu esgoto. Sim. Esse já é o modelo, porque nós temos 3 modelos, para os colegas entenderem. Nós temos unidades que compram água e compram tratamento de esgoto. Como o de Assis, não compra nada, trata seu esgoto e tem a sua água de poço. Como no caso de Itapecerica da Serra, compra o tratamento de esgoto, mas a água era de poço. Agora, com essa dificuldade toda, nós solicitamos a Sabesp, agora a Sabesp vai fornecer a água, então ele vai passar a ter o custo da água.
E tem as unidades que compra água, mas trata do seu esgoto. E ainda temos a ITA, né? Então, nós temos vários modelos de como nós recebemos a nossa água que consumimos ou tratamos o nosso esgoto, né? E também, Anildo, com certeza, foi utilizado mão de obra prisional, né? Todos os trabalhos, Paula, realizados lá no CDP de Itapecerica, eles contam com a mão de obra do preso. A expertise, muitas das vezes, ela é óbvio, ela vem dos próprios servidores da unidade, dos seus gestores, mas que a execução acaba passando aí pela mão de obra de preso. Paula, só para que fique bem claro a gravidade, né, do que está se vivendo em termos de água hoje na região sudoeste, né? Nós estamos vivendo, São Paulo vive, Santa Catarina vive. Nós estamos, esses dois poços produziam no seu auge 21 metros cúbicos por hora. Hoje eles produzem 7 metros, o que é bem aquém da nossa demanda. A gente acaba conseguindo manter, né, sob controle toda essa realidade e atender bem, dentro do limite necessário, o preso, porque hoje a gente está racionando. Se estivéssemos consumindo como consumíamos há um ano atrás, certamente a gente não teria condições de atender a demanda. O trabalho do guardião, ele é extremamente importante do ponto de vista de compilar as informações, né? Além de compilar as informações, transmitir essas informações para os gestores que têm, por prerrogativa, a iniciativa de tomar decisões, né? Mas os resultados, propriamente ditos, não seriam colhidos não fosse toda uma equipe que Exatamente. entende como importante o trabalho e contribui para que esse trabalho seja levado adiante. Então, é nesse sentido, Paulo, que eu digo que a gente, de fato, tem que fazer alguns agradecimentos quando tem essa oportunidade. Então, em especial, preciso agradecer os 2 servidores que trabalham na manutenção da unidade, que não medem esforços para implantar as novidades que vão garantir essa melhora, né, nos consumos. O Luiz e o Washington, são os 2 servidores da manutenção, que nos auxiliam bastante. Além deles, nós temos lá o nosso diretor de Centro de Segurança e Disciplina e nosso diretor de Inclusão, que tem o cuidado de fazer uma triagem junto à população carcerária, buscando efetivamente os profissionais, né? Que é o que a gente tem que sempre lembrar. Estão presos, mas nem sempre foram. Cometeram delitos, crimes, mas muitos deles têm suas profissões, enfim. Então eles tomam cuidado de fazer a triagem e buscar o preso que de fato vai poder nos ajudar nessa empreitada. E aí isso vale dizer eletricista, a gente tem, marceneiro, pintor, pedreiro, enfim, vários presos que dentro da unidade prisional também nos auxilia, mas a triagem dessas pessoas é importante. Nosso diretor de centro administrativo, o Elias, né, também nos dá todo o suporte de logística, de material, que também são extremamente necessários ao avanço do trabalho. E, por fim, aquele que nos dá todo o respaldo, né, necessário para a efetivação desse trabalho, que é o nosso diretor técnico 3, o Dr. Claudinei. E mais recentemente, né, o Vinícius esteve com a gente lá também todo esse tempo, mas hoje está lá no CDP de Mauá. Mas enquanto esteve com a gente, sempre deu o suporte necessário para que os trabalhos fossem realizados. Então, um agradecimento especial a todos eles e, sem dúvida nenhuma, a todos os servidores do CDP de Itapecerica da Serra que compraram com a gente essa briga, né, de melhorar o gasto público, de tornar o uso do dinheiro público mais eficiente. Então, um agradecimento especial a todos. E eu também quero agradecer ao doutor Cláudio que deixou você vir aqui mais uma vez. Muito obrigada, viu? Eu tenho aqui 2 e-mails e depois desses 2 e-mails, doutor Mauro, nós estávamos conversando ali antes de começar a nossa transmissão, o senhor falou
do pedreiro, vai aprender a ser pedreiro, que acabaram por virar 7 salas. Eu acho interessante a gente comentar, né? É um bom exemplo. Então, o primeiro e-mail é o Elisa, que saudade. Uma colega nossa, Elisa Malacrida, e o Manuel estão escrevendo aqui. Gostaria de parabenizar o Dr. Mauro e a Penitenciária de Assis pelo brilhante trabalho ambiental realizado desde 2009. Tá? A outra aqui veio de Lins, do CR de Lins, do José Carlos. Boa tarde, Paula. Cumprimento você e os nobres colegas que estão expondo seus valiosos trabalhos e aproveito a oportunidade para dizer que, seguindo o exemplo do armazenamento e reaproveitamento das águas da chuva, este CR também está implantando um sistema de captação. Logo que tenhamos terminado, encaminharei fotos e virá aqui mostrar também. Muito obrigada pela sua participação, a Elisa, querida, e o José Carlos. Então, doutor Mauro, vamos falar, eu acho muito interessante, né? Não sei se o doutor Mauro vai falar como que ele conseguiu fazer 7 salas para aula. Sim. A gente comentando, né, doutora Paula, a gente fez um trabalho com o Pronatec, de curso técnico profissionalizante, por técnicos do Senai, e a gente fez vários cursos na unidade. Foram curso de pedreiro, encanador, azulejista, são vários tipos de curso, para assentar piso, né? E o Senai, a gente tinha um projeto efetivamente de construir algumas salas de aula. Fizemos o contato com o Senai através da parceria com a FUNAP. A FUNAP nos auxiliou muito nisso, né? Juntamente com a Coordenadoria Oeste também. E aí desenvolvemos, a gente tinha lá um projeto feito na unidade e o Senai fez essas várias turmas durante o ano de 2014. Por fim, o curso ele era feito da seguinte forma: o pessoal ia lá, construía uma parede, assentava lá um certo quadro lá de piso ou de azulejo, ia lá, arrancava, porque o curso é dessa forma que é feito. Mas como a gente tinha necessidade, o Senai entendeu que era necessário também, aí eles efetivamente construíram, edificaram para nós 7 salas de aula com todo o conforto, com tudo aquilo que era necessário, inclusive o material, que era o material específico para o curso. O Senai comprou esse material e deixou montada as 7 salas para nós. Então foi muito bom, porque a gente conseguiu fazer com que o preso aprendesse alguma profissão, estudasse, fizesse o curso técnico e também ficamos com material. Só a parte de material, a gente tem todo o levantamento lá, sabe que ficou um custo elevado. De certa forma foi uma economia grande para a secretaria e hoje a gente tem as salas lá edificadas através desse projeto feito pelo Pronatec, né, com os diversos cursos ali profissionalizantes, e encerrou com o curso de pintura, né, que todas as salas foram pintadas também, devidamente estão lá prontinhas lá para o uso, estão sendo usadas através dessa parceria com o Senai. Então, você veja, os colegas vejam que para aprender a colocar um tijolo em cima do outro, depois eles derrubavam. Então, não vamos derrubar, vamos aproveitar essa parede. Então, à medida que se ia ministrando as aulas, foram se construindo as salas, né? Acho assim, o máximo, né? Eu sempre digo em todas as reuniões que eu vou, né? Nossa secretaria, nossos servidores são de uma excelência que não tenho o que falar, né? Por medidas simples, né? Vocês veem que as ideias da Penitensíria da Serra assim, são medidas simples. Requer algum investimento? Sim, tudo requer um investimento, mas a vontade é sempre aquela que aparece, como o doutor Assis ressaltou, e agora a Nildo, nos seus agradecimentos, ressalta da importância que né, nós, servidores, a equipe, se juntar num projeto, num objetivo comum, né? Então,
não temos mais nenhum comentário. Penso que se alguém ainda quiser se manifestar, e aí, por acaso, já tivermos terminado, eu acabo respondendo depois por notes, né? Gostaria de agradecer também. Por favor, doutor, tenha a palavra. Eu gostaria de agradecer, doutora Paula, primeiramente o convite por estar aqui falando de algo que a gente desenvolve na unidade. A gente fica bastante contente com isso, porque é uma valorização muito grande naqueles funcionários que ali estão, que desenvolvem os projetos ali no dia a dia e que faz com que isso aconteça. Sem equipe, como ressaltou bem o companheiro Nildo aqui, a gente não faz nada. Então a gente tem lá na unidade o diretor de disciplina fundamental, o diretor de trabalho e educação, o João, que é o diretor de disciplina, o Carlos, que é o diretor de trabalho e educação, o Valdir, diretor administrativo, Elisa, supervisora, a Cláudia, como diretora de reintegração, que todo mundo trabalha sempre multidisciplinar nessas atividades, né? E a gente não pode também deixar de agradecer os nossos parceiros, que é a Paula Souza, que faz um trabalho fantástico conosco lá, o Senai, que também faz um trabalho fantástico conosco, a FUNAP, que são parceiros fundamentais. E, acima de tudo, a gente tem que deixar um agradecimento especial, porque tudo acontece, porque a gente tem todo o apoio e o respaldo da nossa coordenadoria, em nome do Dr. Medina, que eu também agradeço por estar aqui presente, falando, divulgando o trabalho da Penitenciária de Assis e também trazendo o programa que a coordenadoria desenvolve, que o nosso projeto lá da recuperação de mato ciliar está inserido. Então eu queria agradecer muito a presença e obrigado por estar aqui hoje. Muito bem. Não temos mais? Ok. Então quero agradecer aos colegas que nos assistiram e se tiverem interesse é só perguntar. O Nildo deixou então aí seu telefone e vocês têm todo o material. Tá bem? Muito obrigada e até daqui 2 meses. Obrigada.